a nossa revisão. Pessoal, o que vai cair na prova? Vai cair estequiometria e soluções. Dentro das soluções, né, nós vimos diluição, mas o que vai ser cobrado do professor? Vai ser cobrado, o que o professor vai cobrar de vocês? A concentração comum, a densidade, o título e a molaridade. Na verdade, o professor pegou assim, o que tem mais fácil na parte de soluções e vai cobrar de vocês. É claro também ali a parte da classificação. Se a solução é saturada, insaturada, vai ter um gráfico para vocês. Você tem que identificar ali se a solução é saturada ou insaturada. Ok? Bom, então vamos começar. Vamos falar sobre estequiometria. Vamos fazer um resumo sobre estequiometria. A princípio, o que nós temos que saber? O que é massa atômica e massa molecular. Então, vai vir lá na prova, lá os dados, o hidrogênio vale 1, o oxigênio vale 16, somando tudo, 18. Se for U, é a unidade de massa atômica, mas para a nossa parte de estequiometria é 18 gramas por mol. A massa molar vai ser 18 gramas por mol. Tá? Aí 18 gramas. A primeira coisa, vocês têm que saber calcular a massa molar. Pessoal, eu estou até pensando em botar uma questão, basicamente é para vocês calcular a massa molar de substância. São 15 questões a prova, tá? E eu acredito que se eu botar os cálculos vai ficar complicado para você em relação ao tempo. Então, vocês só... Acho que vou colocar uma questão onde você só tem que calcular a massa molar, tá aí a barbada. Outra informação extremamente importante na parte de estequiometria é quanto vale o mol. O mol vale 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Embora, para efeito de cálculo, a gente só considera 6 vezes 10 na 23. Falando em volume, toda vez que o exercício pedir para você calcular o volume, vai valer quanto? 22,4 litros. Tá, pessoal? Na avaliação de vocês, eu não vou pedir para vocês fazer a transformação caso esteja a pressão diferente, a temperatura diferente, que é através do PVNRT, tá? O professor, nesse momento, não vai cobrar isso de ti. Então, se aparecer alguma questão que envolve volume, você tem que lembrar que o volume vale 22,4 litros. Essa informação você tem que saber. Bom, em termos de estequiometria, o que vocês têm que ter em conhecimento básico? Bom, inicialmente vai ter lá uma reação química. Na verdade, o primeiro passo seria montar a reação. O primeiro passo seria montar a reação. A reação está montada. O próximo passo é fazer o balanceamento, acerto de coeficiente. Então, foi feito o balanceamento, colocou-se um 3 aqui na frente do hidrogênio, um 2 na frente da amônia, e a gente vai verificar que está balanceado, tá? Então, ficou aqui, ó, 1, 3, 2, o balanceamento. Para que serve esse número? Para a gente identificar as características do exercício. Se for mol, o que a gente sabe em termos de sobre os dados conhecidos? Ó, aqui nós temos 1 mol de nitrogênio, aqui nós temos 3 mols de hidrogênio, aqui nós temos 2 mols, ó, 2 mols de amônia. Se for em termos de moléculas, é como se fosse 1 vezes, por isso que o balanceamento é extremamente importante na estequiometria, 1 vezes 6 vezes 10 na 23. Em relação ao hidrogênio, vai ser 3 vezes 6 vezes 10 na 23. Em relação ao NH3, que é a amônia, vai ser o quê? O número que está na frente é o 2, então 2 vezes 6 vezes 10 na 23. Isso é a base. Quando for a massa, o exercício pedir para você calcular a massa. Bom, o nitrogênio, a massa do nitrogênio é 14. Como são 2 nitrogênio, 2 vezes 14, 28, então aqui nós temos 28 gramas. Em relação ao hidrogênio, a massa do hidrogênio é 1. 2 vezes 1, 2. Essa é a massa do hidrogênio, vezes o número que está na frente. 3 vezes 2, 6. NH3, amônia. A massa da amônia, calculando a massa. Nitrogênio é 14, o hidrogênio é 1. Então, 3 vezes 1, 3 com mais 14, 17. Essa é a massa de 1 mol de amônia. Mas a gente tem que multiplicar pelo número que está na frente, que é 2. E 2 vezes 17, 34. Quando o assunto envolve volume, é 22,4 litros. Por quê? Porque é 1 mol. Vou apagar aqui para não ficar meio confuso. Tá? Então, quando o assunto envolve volume, aqui nós temos apenas 1 mol, então é 22,4 litros. Aqui também, em relação ao hidrogênio, é 22,4 litros, vezes o número que está na frente.
E amônio também o volume é 22,4 litros, vezes o número que está na frente. Bom, e para resolver estequiometria, o primeiro passo, montar a reação. Segundo passo, fazer o balanceamento. Terceiro passo, colocar os dados do problema. Quarto passo, os dados conhecidos, que isso aqui são os dados conhecidos, tá? Isso que vocês já sabem. E o terceiro passo, resolver por regra de 3. Bom, aqui, ó, esse desenho, o professor Gabriel está sentado aqui na frente do computador, tá? Claro que o desenho fica bonitinho. Claro que não é eu. Nada a ver comigo. E o que vai ser agora? Pessoal, vou começar a colocar exemplos, tá? De como a gente resolve a estequiometria. Do mais simples, depois a gente vai dificultando, tá? O padrão dos exercícios que está nessa revisão é o padrão do que o professor vai cobrar para ti na avaliação, ok? Bom, aí, quantos mols de oxigênio são necessários para reagir com 4 mols de hidrogênio? Aí, teria que vocês montar a reação. O que eu destaco para vocês? Não será necessário, tá? Todas as questões vai vir a reação montada. O que vocês têm que se preocupar? Se a reação está balanceada ou não. Vocês têm que fazer o balanceamento, que é o segundo passo. Realizando o balanceamento, que nada mais nada menos que colocar os números na frente. Agora vocês vão fazer aquele risquinho embaixo. Vamos colocar o risquinho embaixo. E embaixo vocês vão colocar o quê? Os dados do exercício. O que o exercício quer saber? Para quantos mols de oxigênio, embaixo do oxigênio você vai botar um X, são necessários para reagir com 4 mols de hidrogênio. Embaixo do hidrogênio você vai botar quanto? 4. Aí, ó. Quantos mols de oxigênio são necessários para reagir com 4 mols de hidrogênio? Isso aqui é o quê? Isso é a pergunta do exercício. Em cima, vocês vão colocar o que está embaixo. Ou seja, ele quer saber mols, então aqui vocês vão botar mol. Aqui tem mol, aqui vocês vão ter que botar esse mol. Destaque, pessoal. Se for massa, vocês vão ter que calcular a massa disso, gramas. Se aqui tiver volume, aqui vocês vão ter que botar 22,4 litros. Se aqui for moléculas, aqui vocês vão ter que botar 6 vezes 10 na 23. Como é mol, vocês vão colocar mol. Ok, e o último passo é multiplicar em x. Né? E ao multiplicar em x, vai ficar o quê? 2x, 1 vezes 4, 4. O 2 está passando, multiplicando, passa dividindo. E agora faz a matemática e vocês têm aí a resposta. Tentando ser o mais didático possível, né? Usando aí a lâmina. Bom, agora vamos fazer um exercício, tá? E envolve um pouco da reagente em excesso. Né? Lembrando, reagente em excesso. Então, a reação tem 28 gramas de ferro e 64 gramas de enxofre com rendimento de 100%. Então, repare que aqui não é uma questão de rendimento, porque ali está 100%. Fornece uma quantidade de sulfeto de ferro igual a... Então, primeira coisa é montar a reação. Segundo passo seria o balanceamento, mas a reação já está balanceada. A gente faz o risquinho para apenas nos orientar, facilitar aí a nossa vida. A gente coloca os dados do exercício. O que temos de dados? Ó, entre 28 gramas de ferro, então aqui embaixo a gente coloca 28 gramas, e 64 gramas de enxofre. Então, embaixo de enxofre a gente coloca 64 gramas. Com rendimento 100%, então não interessa rendimento, fornece uma quantidade de sulfeto ferroso igual a... Então está aqui a pergunta, ó, ele quer saber qual é a quantidade desse sulfeto ferroso. E repara, tudo é em massa, nós vamos ter que calcular a massa do ferro, do enxofre e do sulfeto de ferro. Do ferro, olhando a tabela periódica, vai vir no exercício para vocês, é 56. Do enxofre, vai vir para vocês que é 32. E aqui vocês teriam que calcular a massa. 56 mais 32 vai dar 88. E está aqui os dados conhecidos. Se tem massa embaixo, vocês vão ter que calcular a massa. Atenção! Se tem massa, é massa. Se fosse a palavrinha mol aqui, você teria que colocar em cima mol. Você não pode trocar. Se vocês trocarem uma unidade, vocês vão errar. Bom, o que acontece aí? Repare que nós temos o quê? Nós temos 1, 2, 3 unidades de valores. E o que a gente faz nesse caso? Ora, nós temos que descobrir qual é o reagente em excesso. Né? E aqui, como é que a gente vai saber quem tem excesso? A gente vai multiplicar em x. A gente multiplica em x. Vou apagar aqui só para não complicar. A gente multiplica em x.
E ao multiplicar em x, o que a gente vai verificar? Que, vou botar aqui de novo, multiplicou em x, que esse aqui vai ser o maior valor. E sempre o maior valor é o reagente que está em quê? Em excesso. E quem está em excesso, está difícil escrever aqui, tá? E quem está em excesso, quando nós temos 3 valores, a gente elimina. E agora, é só multiplicar o 56 pelo x e o 28 pelo 88. É multiplicar, fazer a regrinha de 3, como se não existisse o reagente em excesso. E ao fazer o cálculo, nós obtemos 44 gramas. Pessoal, se o exercício, embora que vai ter exemplos futuros, tá? Se o exercício não tivesse essa partezinha e perguntasse qual o reagente em excesso aqui, você teria que dizer, é o enxofre. Quem não é o reagente em excesso é o reagente limitante. Então, o enxofre é o reagente em excesso porque deu maior valor dessa multiplicação em x. Se esse é o reagente em excesso, significa que o outro é o limitante. Isso vai estar na prova de vocês. Vai ter uma reação lá que vai estar assim, simplesmente eu vou perguntar quem é o reagente de excesso e quem é o limitante. Só isso. Bom, se nesse item aqui perguntasse qual é a quantidade de reagente em excesso, como aqui eu sei que eu coloquei 64 gramas e isso aqui está em excesso, a gente coloca um x para descobrir qual a quantidade que deveria ter sido colocado. Aí multiplica em x, digamos que deu aqui, ó, 44 gramas, e deu, não, aqui não deu, aqui é diferente. Digamos que tenha dado 40 gramas, 44 gramas, tá? O que seria? Era pegar esse valor, diminuir desse, aí daria, por exemplo, aí 20 gramas, tá? Uma lembrança aí da estequiometria em excesso, embora vai ter exemplos futuros. Tá, pessoal? Isso tudo vocês já viram, professor, a gente já fizemos vários exercícios, o professor está tranquilo em relação a esse trabalho, mas como é nossa prova aí no dia 27, então nosso professor está fazendo uma revisão e vai fazer o quê? Exercícios, tá? O professor vai aproveitar aí a aula de hoje para a gente fazer exercícios de estequiometria, para a gente relembrar, para que todos vocês relembrem como é que faz a estequiometria. Mas o professor tem esperança que vocês façam o trabalho, passando a limpo o trabalho e já estudando para a prova. Então, essa é a sugestão. Façam um trabalho, passando a limpo, resolvendo exercícios, que ao mesmo tempo vocês já estão fazendo o quê? Estudando para a prova. Bom, vamos fazer agora um exercício aí real de estequiometria, começando. Bom, o que o exercício fala? Hidreto de sódio reage com água dando hidrogênio, segundo a reação. Então, aqui está a reação, a nossa reação para a estequiometria. Bom, para obter 10 mols de hidrogênio, então está aqui a pergunta, para obter 10 mols de hidrogênio, tá? Então, para obter 10 mols de hidrogênio, repare que aqui não temos o risquinho, tá? Então, para obter 10 mols de hidrogênio, são necessários quantos mols de água? Então, está aqui a pergunta, ó, quantos mols de água? Bom, se eu tenho aqui o número de mols, o que eu vou botar em cima? Mol. Se eu tenho mol, o que eu vou botar aqui em cima? Mol. E quantos mols eu tenho aqui, ó, de água? Tenho 1. Tá? Isso aqui tá 1 mol de água e nós temos o quê? 1 mol de hidrogênio. Pronto. E agora, professor, como é que resolve isso aí? O último passo é multiplicar em x. Então, 1 vezes x, apagar aqui porque tá 1 vezes x, x, e 1 vezes 10, 10 mols. Pronto, acabou a estequiometria. Então, pessoal, a estequiometria basicamente é o quê? Está lá a reação, você só vai ter que analisar se está balanceado, porque repare que o número que está aqui na frente é extremamente importante, tá? Então, vocês vão ter que ver a reação está montada, ver se a reação está balanceada, botar a pergunta embaixo, colocar os dados conhecidos em cima e multiplicar em x. Ok? Mais um exemplo. Tá? A melhor forma de aprender estequiometria é fazendo exercício, é isso que você está fazendo nesse exato momento contigo. Bom, no motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com ar e se queima à custa de faísca elétrica, produzida pela vela no interior do cilindro. A quantidade em mols de água, então a gente quer saber aqui, ó, a quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol. Então ele quer saber, ó, repare que está a reação, ela está montada, ela está balanceada, e ele quer saber, ó, aqui está a nossa água, ó, ele quer saber qual a quantidade
de mols de água em 138 gramas de etanol. Em 138 gramas de etanol. Essa é a pergunta do exercício. O que está embaixo, a gente coloca está em cima. Bom, o C2H6 é o nosso etanol, né? Fica fácil, porque aqui é o oxigênio, que é gás carbônico, né? Então, esse aqui é o nosso etanol. E ele vai te dizer lá que o hidrogênio vale 1, carbono vale 12 e o oxigênio vale 16. Vocês vão ter que calcular o quê? A massa dessa substância. Por quê? Porque aqui está a massa. Então, calcula a massa do etanol, vai verificar que vai dar 46. E aqui está o detalhe, ó. Aqui, esse X é o quê? É o número de mols. Você não pode calcular a massa da água. Se você calcular a massa da água, você vai errar. Então, como esse X é o número de mols, aqui em cima você vai botar mols. E quantos mols de água tem? 3. Então, é o número que você vai botar na frente. Ok. Agora, nós multiplicamos em X, né? Ou seja, por regra de 3, e a gente encontra a resposta. O que é esse 3 que está aqui? É a proporção, tá, pessoal? Uma outra forma de resolver a estequiometria por proporção. Aqui significa que está 3 vezes maior, e aqui esse valor vai ser o quê? 3 vezes maior, ó. 3 vezes 3, 9. É apenas uma outra forma de resolver a estequiometria em termos de proporção. Tá? Mas regra de 3 multiplica em x, tá bem tranquilo, bem de boa. Pessoal, na aula de hoje eu vou ficar em termos de exercício de estequiometria, tá? Daí eu vou salvar em PDF esse material. Detalhe, vai ter mais exercícios que eu vou conseguir resolver agora, tá? Então serve como exemplo para vocês, porque na próxima aula eu vou começar a falar sobre soluções, para soluções, concentração comum, densidade e título. A aula de hoje vai ser revisão sobre estequiometria com o tempo que eu tenho, ok? Bom, mais um exemplo sobre estequiometria. Então, nós temos a nossa reação, nós vamos verificar se ela está balanceada, ok? Está balanceada. E vamos para a pergunta do exercício. Para obter 10 mols de hidrogênio, então, embaixo de hidrogênio, nós colocamos 10. São necessários quantos mols de água? São necessários quantos mols? O X é mol. Então, como é mol, em cima eu coloco o quê? Mol. E como aqui, parece o mesmo exercício. Outra coisa, é questão de mol. E como aqui é mol, em cima eu coloco mol, aí multiplica em X, 10 mols. Fiz o exercício? Vou fazer mais um. Bom, a massa de dióxido de carbono, então, temos aqui a reação, inicialmente nós temos que analisar a reação, nós temos que fazer o balanceamento, tá? Exato momento tem a expectativa, você já sabe o balanceamento. Isso a gente viu no primeiro ano do ensino médio. O professor também já mostrou para isso, para ti, esse ano. Então, é realizar o balanceamento, a questão está balanceada. E agora a gente vai ver os dados do exercício. Então, ele quer saber o quê? A massa do dióxido de carbono. Então, é o que ele quer saber. Dióxido de carbono é o nosso gás carbônico. Então, ele quer saber qual é a massa do dióxido de carbono. Então, aqui é X gramas. Ok. Liberado na queima de 80 gramas de metano. Quem é o metano aqui? Ó, gás carbônico, água, oxigênio. Opa, esse é o metano. Então, liberado na queima de 80 gramas de metano. Tá aqui os dados do exercício. Em cima, nós vamos botar os dados conhecidos. Como tem grama aqui, eu vou ter que calcular a massa do CH4. Pego os dados, o hidrogênio vale 1, carbono vale 12, oxigênio, calcula a massa, pronto. A massa do metano é 16. CO2, vou fazer a mesma coisa, calcular a massa de CO2, 44 gramas, multiplicamos em X e nós temos a nossa resposta. Ok, pessoal? O que é esse 5? É proporção, tá? 5 vezes maior. Aqui também vai ser 5 vezes maior. Pessoal, eu vou pular algumas questões, tá? Que eu quero ir lá para a parte de reagente em excesso. Tá? Todos esses exercícios estão à disposição de vocês em PDF, está disponibilizado em PDF para vocês praticarem, tá? Aqui, vou fazer esse exercício. Tá? Então, no processo de Haber ocorre a seguinte reação. Então, tá aqui a reação. A gente vai ter que, inicialmente, ver se está balanceado. Já foi feito o balanceamento, tá? E aqui, no exemplo, tá aqui, ó. Aqui nós temos 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio e 2 mols, tá? Aqui é a nossa referência. Bom,
Bom, vamos lá. Supondo o rendimento 100%, então não é uma questão de rendimento, qual a massa de NH3? Então ele quer saber qual é a massa de NH3, será formada após a reação na mistura de 60 mols de nitrogênio com 60 mols de hidrogênio. Então, ele quer saber a massa de NH3, ele quer saber a massa de NH3, será formada após a reação de 60 mols de nitrogênio, 60 mols de nitrogênio com 60 mols de hidrogênio. Tá? Ok. Aí o que vai... Aqui, embora que esteja aqui o número de mols, que dá para você... É que aqui eu peguei o exercício praticamente pronto, tá? Do livro. E aqui você pode calcular em função da massa ou também número de mols, que também bate, tá, pessoal? Mas aqui o certo é você calcular a massa, tá, do NH3, e aqui, ó, teria que dar 17 gramas, seria 2 vezes 17 gramas. Bom, mas o que eu quero destacar para vocês? Vocês têm que descobrir quem é o reagente em excesso. Por quê? Porque nós temos valores aqui e nós temos valores aqui. Ok. Aí nós multiplicamos em x, e vocês vão verificar aqui, ó, 3 vezes 6, 18. Na verdade, aqui vai estar 180. Aqui 1 vezes 6, 6, ou seja, aqui vai dar 60. Então, esse aqui é o valor maior. Sempre o valor maior é que está em excesso. Lá na hora da prova, você vai ter que dizer assim, ó, quem é o reagente de excesso? O nitrogênio. Se esse é o reagente de excesso, o hidrogênio vai ser quem? O reagente limitante. E quem é o limitante? O que a gente faz? Quem é o reagente de excesso? O que a gente faz? A gente elimina e multiplica depois. 3 vezes x, 2 vezes 60, e a gente vai obter aqui uma massa de 680 gramas, tá? Só que o exercício que fez em função de número de mols, um pouquinho mais difícil. Se você tivesse botado aqui 17 gramas, tá? Pronto, multiplica em x, já daria diretamente essa resposta. O exercício resolveu calcular em número de mols. Aí você vai ter que depois ter que fazer uma regrinha de 3. Viu como o professor Gabriel ensina mais fácil para ti? Tá, né? Que o tipo de pergunta, qual o reagente em excesso, né? Então, ou seja, o nitrogênio é um reagente em excesso. O tempo voa. Né? Bom, e aqui vai ser a nossa próxima aula, onde o professor vai destacar sobre a parte de soluções, tá? Mas vai ser a nossa próxima aula. Pessoal, o que eu destaco em relação à estequiometria? Eu vou cobrar para vocês a estequiometria básica, o professor não vai dificultar, tá? Vai cobrar praticamente o que a gente fez em sala de aula. Esse aqui é o padrão dos exercícios que vai cair para ti, tá? Destaque quando o assunto envolve volume. Eu botei, ó, aqui, ó, uma questão que envolve volume. Então, olhe esses exemplos, olhe os vários exercícios que o professor fez contigo de estequiometria, tá? Qualquer pergunta, na próxima aula, vocês fiquem à vontade para perguntar, tá, pessoal? Sobre estequiometria. Temos 10 minutos ainda, dá para a gente fazer mais algum. Eu vou aproveitar para fazer esse sobre volume, ok? Bom, olha só. Temos a reação. Primeira coisa, nós temos que verificar se está balanceado. Eu vou comentar o balanceamento rapidinho para vocês, tá? Pessoal, olha só. Quem que nós temos que acertar, como eu tenho dado tempo? Quem que eu tenho que acertar primeiro? Eu tenho que acertar o metal. Nessa reação, repare que não tem nenhum metal. O próximo que eu tenho que acertar é o não metal. E o terceiro seria quem? O carbono. O carbono está aqui, ó. Temos 12 carbono. Se desse lado nós temos 12 carbono, do outro lado nós temos que ter também 12 carbono. Por isso que foi colocado o número 12, ó. Porque 12 vezes 1, 12. Acertamos a quantidade de carbonos, tá? Ok. Depois, quem é o último? É o oxigênio. O penúltimo é o hidrogênio. Então, repare que aqui desse lado aqui nós temos 22 hidrogênio. Significa que desse outro lado nós temos que ter também 22 hidrogênio. Por isso foi colocado o número 11. Ó. 11 vezes 2, 22. Ok. Oxigênio. Bom, aqui vai ter o quê? Nessa molécula nós temos 11. E aqui nós temos 12 vezes 2, 24. E 24, deixa eu somar aqui, 24 mais 11, vai dar 5, 35. Então, tem que ter do outro lado 35 oxigênio. Então, aqui, 12 vezes 2,
24, 11 vezes 1, 11, que vai dar o total aí de 35 oxigênio. Está feito o balanceamento. Bom, questão montada, balanceamento realizado. Agora a gente vai pegar os dados do exercício. Bom, balanceie a equação acima e calcule litros. Falou em litros, é o quê? Volume, CNTP, 22,4 litros. São gerados a partir de 20 gramas de sacarose. Quem vai ser a sacarose nessa reação química? Ora, não sei, mas vamos lá. Oxigênio, gás carbônico e água. Então a sacarose, obrigatoriamente, tem que ser essa criatura. Bom, então a partir de 20 gramas de sacarose, tá? Calcule quantos litros de CO2. Então ele quer saber quantos litros, qual é o volume de quem? De CO2. Aqui embaixo, temos aqui a pergunta do exercício, tá? Temos aqui a pergunta do exercício. E em cima nós colocamos que os dados conhecidos. A gente vai calcular a massa da sacarose. São 12 carbonos vezes 12. São 22 hidrogênio vezes 1. E são 11 oxigênio vezes 16. Aí multiplica, soma, e vai dar quanto? 342 gramas. Do outro lado é volume, ó, ele quer saber o volume, quer saber o litros. Então, né, tu tem que lembrar que é 22,4 litros vezes o número que está na frente, que é 12. Ok, agora é só multiplicar em x, que a gente vai obter aí a resposta em litros. Pessoal, outra coisa, repare que aqui, tá? A matemática faz parte, vocês têm que ir lá multiplicar e dividir por vírgula. Então, a minha sugestão no dia da prova, já deixe lá o papel e a caneta, que vocês vão ter que fazer cálculos. Tá? Vocês têm 2 horas de prova, são 15 questões, embora que o professor vai tentar aí colocar questões, né? Por exemplo, número de moléculas de uma substância, qual a massa molar de uma substância, tá? Para que vocês tenham o quê? A oportunidade de fazer pelo menos aí 50% da prova em uma questão em 30 segundos. Para que questões como essa vocês tenham um pouco mais de tempo, ok? Então vocês vão ter que se cuidar com o assunto tempo. São 2 horas para fazer 15 questões na parte de cálculos. E soluções não muda, porque vai vir lá calcular a concentração comum, vocês vão ter que colocar o valor da massa, o valor do volume, e vocês vão ter que calcular. Né? Minha sugestão, como aqui você não pode fiscalizar, né? Você provavelmente pode até usar a calculadora do celular. Tá, pessoal? Minha dica, não tentem procurar a questão pela internet, senão vocês vão perder mais tempo, tá? E as questões eu vou inventar os valores. Então, pode ter uma questão parecida, mas como eu vou inventar valores, não vai estar na internet e você vai perder tempo. Tente realmente resolver a questão. Acho que dá tempo de fazer mais uma. Vamos fazer mais uma questão que envolve que moléculas agora. Calcule o número de moléculas. Tá, primeira coisa, a reação. Tá? Essa reação ela já está montada, ela já está balanceada. Quando aparece assim, ó, em fração, o que significa isso? 5 vezes 2, 10. Dividido por 2, 5. Significa aqui que tem 5 átomos de oxigênio. Só que aqui o exemplo colocou 2,5, tá? É uma outra forma de visualizar. Bom, a questão está montada, a questão está balanceada. Vamos colocar os dados do exercício. Calcule o número de moléculas do monóxido de nitrogênio. Então, do NO. Então, ele quer saber o X. Ó. Esse X é o quê? O número de moléculas. Formadas juntamente com água, na reação da amônia, com 3,6 vezes 10 na 21. Então, 3,6 vezes 10 na 21. Ok, isso é a pergunta do exercício. Se eu tenho molécula embaixo, vocês vão colocar em cima o número de moléculas. Então, quantas moléculas tem? 6 vezes 10 na 23, vezes o número que está na frente. E 5 dividido por 2 é 2,5. Ok. Do outro lado, é o número de moléculas, vai ser o quê? 6 vezes 10 na 23, vezes o número que está na frente. E esse 2 multiplica só o 6, tá, pessoal? Aqui vai dar quanto? 2 vezes 6? 12 vezes 10 na 23. Ok? E o último passo é o quê? É multiplicar em x, e aqui vocês vão obter aqui o número de moléculas.
Tudo bem? Então, tá aí os exercícios, tá aí a estequiometria. O professor colocou vários exemplos, tá? Não que vocês não tenham aí exemplos no trabalho de vocês, as listas de exercícios que o professor fez, refaçam essa lista, vocês vão gabaritar aí a parte de estequiometria. Tenho certeza também na parte de soluções que o professor não vai dificultar. Pessoal, aquela pergunta tradicional, professor, a prova vai estar difícil? Não, a prova vai estar bem tranquila, tá? Essa não vai fugir dessas questões aí que o professor está ofertando para ti nesse material. Tudo bem? Então, nesse exato momento, vamos voltar para o nosso início. Destacando o que cai na tua prova. Então, estequiometria, tá? O professor, nessa aula, tentou aí destacar para ti a base da estequiometria, uma lembrança do que é estequiometria, mas você só vai estar preparado para essa prova se você refazer os exercícios, tá? Não dá para simplesmente lá na hora da prova, vou tentar fazer, seja o que Deus quiser, tá? Vou chutar, são 15 questões, não é uma boa. E na próxima aula, nessa quinta-feira, nós vamos ver aqui a parte de soluções, concentração comum, densidade, título e molaridade. Ok? Ok. Pessoal, nesse exato momento eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Só quero destacar que ensinar estequiometria online não é um assunto muito fácil, né? Dentro da sala de aula, mostrando para vocês ali já é complicado. Imagine online. Eu apenas tentei fazer na aula de hoje uma lembrança do que foi trabalhado em sala de aula. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pessoal, uma pergunta me fizeram. Tem que ser pelo e-mail, tá? Não dá para ser pelo grupo, porque no e-mail lá fica salvo o nome de vocês, fica tudo organizado em lista, tá? Agora, se você ficar mandando em grupo, né, cada aluno vai me mandar pelo, pelo, pelo WhatsApp, eu vou ficar com um monte de número de vocês, para mim me encontrar vai ficar mais difícil, tá? E vai fazer parte da rotina de vocês usar o e-mail. Inclusive, a minha esposa agora, ela pegou mais um serviço, tá? E ela para pegar esse serviço, ela teve que mandar praticamente 100 uns 40 PDF num e-mail somente. Não? Ou seja, praticamente todo o processo seletivo, tá, que foi feito pela prefeitura, foi através de envios de documentos por e-mail. Então, isso vai fazer parte da rotina de vocês. Tá? Então, vocês têm que se habituar a usar o e-mail. Tá? Então, para mim, em termos de organização do professor, eu solicito que vocês me enviem por e-mail. Tá? Lembrando, gabrielquimica@yahoo.com.br.